Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcel Kovac, professor de Geografia aqui do Interação Preparatório. Se você não me conhece ainda, prazer, estou me apresentando para você. Se você chegou aqui a primeira vez, bota aí nos comentários. Sou novo aqui, sou calouro aqui, estou chegando agora, sou novato, bota aí embaixo. E se você já faz tempo aqui participando do simulado com a gente, bota aí que você já faz parte, já está aí desenvolvendo e vai tá caminhando aí para sua aprovação à ESA. Bota aí rumo à ESA pra gente saber, valeu? Então vamos lá para mais um simulado nosso, simulado de dezembro. A gente está aqui resolução de geografia. Eu sou professor de geografia do curso, você não vai me ver aqui falando de matemática porque eu não sei, né? Então a gente vai falar aqui de geografia hoje, resolver as questões. Se você fez o simulado, show de bola. Se você não fez o simulado e caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você tá perdendo uma excelente oportunidade de se preparar aí gratuitamente para o seu concurso. Então aqui embaixo tem um link para você se inscrever para o próximo simulado e você não perder de jeito nenhum essa oportunidade. Você vai receber o simulado também aí por e-mail, você vai receber o simulado pelo WhatsApp, como você escolher, valeu? E vai receber também aí essa resolução do vídeo, o anúncio da resolução desse vídeo. Mas para você também que já é inscrito e ou ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo também, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você receber aí o lembrete de quando o nosso vídeo de aula for pro ar ou o nosso vídeo de resolução de questões também for pro ar, valeu? Então show de bola, vamos direto aí para nossa resolução do simulado. Lembrando que eu falo para vocês que esse simulado aí é feito basicamente para os nossos alunos, então por isso que às vezes a gente tem ali algumas questões levando em consideração determinados assuntos e os assuntos se repetem, porque a gente bate o simulado em relação ao nosso calendário. Então o nosso calendário, os nossos alunos ainda estão estudando esses assuntos e vocês estão fazendo também essas questões. É importante porque vocês já vão massificando esses conteúdos, beleza? Então show de bola, vamos para a nossa questão de número 31 do nosso simulado. Questão de número 31. Analise os dois climogramas. Deixa eu pegar meu gizinho aqui. Analise os dois climogramas que seguem e pelas informações que eles apresentam e pelos seus conhecimentos sobre o tema, identifique a classificação climática e a cidade onde ocorrem. Galera, é muito importante que a gente aprenda sobre clima, que a gente entenda sobre clima e entenda onde cada tipo climático ele se apresenta dentro do nosso território brasileiro, inclusive levando em consideração também as cidades existentes, né? Os estados existentes nos locais e também algumas cidades, porque normalmente eles vão pedir pra gente ali cidades, as capitais, né? Basicamente a gente não vai ver questão aí pedindo uma questão sobre interior, alguma coisa do tipo. Quando aparecer a gente vai ver que é uma cidade que a gente normalmente tem mais conhecimento, valeu? Mas essa questão é muito importante. Então, quando a gente vê o climograma aí, o que a gente precisa entender quando a gente vê um climograma? A gente precisa entender que a linha dele exemplifica pra gente a temperatura que está do nosso lado direito, exemplificada ali por um T em cima e o símbolo ali de graus Celsius, beleza? E as nossas barras, né, essas partes mais escuras, representam pra gente a pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva naquele determinado tipo climático, que é representado por milímetros, que está aqui do nosso lado esquerdo lá acima e com um pezinho de pluviosidade, beleza? Então a gente tem aí climograma 1, climograma 2, a gente vê que são climogramas bem diferentes, beleza? Enquanto um tem um clima aí na média de 30 graus ali, chegando a 30 graus, o outro tem o clima ali na média de 20 graus. Lembremos que quando a gente vê um climograma, a gente vê o clima, esse clima aqui é um clima médio, é uma temperatura média, por isso que às vezes vocês olham o climograma e falam assim, caraca professor, como é o caso desse daqui, que a gente vai ver que é o clima equatorial. Pô professor, no clima equatorial, no clima tropical, a gente vê, pô, né, lá em cima, lá em Manaus, tal, pô, 40 graus, 38, Rio de Janeiro, o pessoal fala em Rio, 40 graus, né, mas quando a gente olha no climograma, a gente não vê esse clima assim. Por quê? Porque no climograma aparece a temperatura média, né, que é a média ali tirada entre a máxima e mínima localizada ali que ocorreu durante o dia, né, no caso aqui do climograma durante o mês. Então a temperatura média acaba tendo aí um declínio porque a gente considera a máxima e a mínima, beleza? Então show de bola. Vamos lá então
Pô, professor, esse climograma, não sei de climograma. O que a gente vai fazer? A gente vai ver as questões, as alternativas, e a gente vai lá para cima ver o climograma. Mas nessa questão aqui eu quero fazer diferente com vocês, porque eu botei essa questão aqui, porque essa questão a gente consegue matar sem o gráfico, galera. Isso é muito interessante, porque eu falo para vocês que o conceito é a base da aprovação. Quando vocês sabem o conceito, vocês conseguem matar a questão. Quando a gente vê essa questão aqui, a gente vai lá, ó, letra A, B, C, D e E. Então a gente vai ver os primeiros climas aqui, a cidade onde eles se localizam, e a gente vai ver se corresponde ao climograma 1, né? Primeiro que a gente já viu que o climograma 1, a gente tem aí uma alta pluviosidade, tem uma pluviosidade muito alta ali, passando dos 400 milímetros, e também uma temperatura média bem alta, constante durante todo o ano, né? Então, ou seja, ele é um clima quente e um clima com alta pluviosidade. Então, primeiro a gente tem aí nossa letra A, equatorial úmido. Belém é equatorial úmido? É. Então, show de bola. Por enquanto, a gente fica com essa. Essa aí a gente não anula. Letra B, equatorial Goiânia. Galera, Goiânia é no centro-oeste. Centro-oeste aqui a gente vai ter um clima tropical típico. Então, a gente anula essa daí. Então, B, ó, já está anulado. C, nem olhei o climograma, que eu falo para vocês, ó. Letra C, tropical de altitude Salvador. Salvador é uma cidade litorânea. Clima tropical de altitude fica nas terras altas do nosso sudeste. Salvador é lá no nosso nordeste, pessoal. Então, Salvador também não tem clima tropical de altitude. Anula essa também. Letra D, temperado Santos. Santos é clima tropical. Clima temperado a gente nem tem dentro do nosso território brasileiro. A gente chega a ter no máximo um clima subtropical, pessoal. Então, temperado também não é. Anulamos a D também. Ficamos com a letra E. Letra E, litoral úmido, Maceió. Maceió no Nordeste realmente é um clima tropical, litorâneo, úmido. Aqui só apareceu como litoral úmido, mas está certo. Então ficamos só com a letra A e a letra E, galera. A gente já anulou nessa questão aqui letra B, letra C e letra E, valeu? Vamos para o nosso segundo, então, climograma. Vamos ver de novo o clima e vamos ver o local. Na letra A nós temos clima subtropical úmido, Curitiba. Tá ok? Tá ok. Realmente tem a ver, né? O clima de Curitiba é subtropical úmido e tem a ver com o climograma. E na letra E a gente tem tropical árido Cuiabá, galera. Cuiabá não é tropical árido. Cuiabá a gente tem um clima equatorial e tropical árido a gente não tem no território brasileiro, pessoal. É só semi-árido. Olha a importância da gente saber aí os conceitos. Então a gente fica com gabarito nessa número 31 aqui, a nossa letra A marcada no quadro aí pra gente ter o registro, valeu? Então vamos lá para a nossa questão de número 32. O Cerrado é um bioma bastante peculiar, sobretudo por sua constituição em mosaicos de formações vegetais. Observe os mapas a seguir e assinale aquele que exibe delimitação espacial mais aproximada desse bioma. Pô, professor, aqui nessa questão a gente não tem muita característica do Cerrado. Pô, botou uma questão dessa com imagem na prova. Pô, mas você costuma falar, professor, que não vem questão assim na ESA. Por que botou essa? Porque é importante a gente saber onde se localiza cada um dos nossos biomas, pessoal. É importante saber dessa localização para a gente conseguir matar outras questões que venham só com enunciado, mas falando, por exemplo, que o nosso Cerrado se localiza no nosso centro-oeste. E quando a gente olha aqui a nossa questão de número 32, a gente vê que os outros tipos de vegetação nem necessariamente corresponde a um bioma específico. Realmente a única que corresponde ao bioma é o nosso letra C aqui, Cerrado. Então, Cerrado aqui na questão de número 32 é a nossa letra C. Valeu? Show de bola. Vamos lá para a nossa questão de número 33. Considere o texto, né? O texto abaixo, costume da gente ir direto, então considere o texto, a questão só falou isso. A extensão da bacia hidrográfica favoreceu penetrações muito grandes e é provável que a colonização portuguesa que rompeu a linha de Tordesilhas, então olha só, essa extensão aqui que favoreceu a penetração, esse rio, essa bacia hidrográfica, ela rompia a linha de Tordesilhas. Pôde penetrar pelo rio principal, impedindo a penetração dos colonizadores espanhóis que viam pelo norte e sudoeste.
Paradoxalmente, a drenagem foi fundamental como alongado eixo de penetração dos portugueses e isto resultou em grandes conflitos com os habitantes indígenas regionais, o que apresentou uma história bastante trágica. O texto refere-se à bacia qual? Letra A, amazônica, B, do Paraguai, C, Uruguai, D, Paraguai ou E, Tocantins, Araguaia. Galera, Paraguai e Uruguai e Paraná, a gente tem essas três bacias hidrográficas aqui, basicamente na nossa região oeste e também na nossa região sul. Então aqui ele está falando de algo que rompeu a linha de Tordesilhas e essa expansão aqui dos colonizadores portugueses, a gente sabe, estudando história aí, que foi na parte norte do nosso território, mais acima. Então não é essas bacias hidrográficas que ele está se referindo. A bacia Tocantins-Araguaia, ela basicamente vai vir do litoral norte, lá de cima, até a parte de Minas Gerais, mais aqui para o nosso centro-oeste. Então, na verdade, a que vai romper aqui a linha de Tordesilhas é a nossa bacia amazônica, representada aqui pela nossa letra A nessa questão de número 33. Então, show de bola, gabarito, letra A, questão 33. Questão de número 34. Observe a paisagem abaixo. Sobre a paisagem representada na foto, é correto afirmar que, letra A mata ciliar são aquelas matas, a gente viu até inclusive numa questão do simulado passado em relação a isso. Mata ciliar são aquelas matas localizadas nas beiras dos rios, nas margens dos rios e que evitam a erosão, né? Então a mata ciliar encontra-se preservada, contribuindo assim para evitar o assoreamento do rio, tá certo? Tá certo, o assoreamento é essa erosão que ocorre e os sedimentos saem da margem do rio e acabam se depositando no fundo do rio. Isso ocasiona o assoreamento, beleza? Então, letra A já é o gabarito aí da nossa questão de número 34. Letra B, vamos lá falar das outras alternativas também. Letra B não é, constitui uma planície, forma de relevo que recobre a maior parte do território brasileiro. A maior parte do território brasileiro é coberta por planalto, não é planície. Letra C, a vegetação acicofoliada. Quando a gente vê aí a foto, a gente vê que não é uma vegetação acicofoliada. A vegetação acicofoliada aí, ela é típica da nossa araucária, que são pinheiros, e a gente não tem aí nessa foto aí nenhum exemplo de pinheiros. A gente vê uma mata aqui bem densa, provavelmente, né, da nossa mata da floresta amazônica, né? Basicamente aqui, pela grande área de planície, parece ser a floresta amazônica. Então vamos lá. Letra D. Possui grande potencial hidrelétrico, força hidráulica e deve ser inundada para a criação da usina de Belo Monte. Na verdade, não possui grande potencial hidrelétrico porque é um rio de planície, né? Então, na verdade, principalmente essa questão aqui da usina de Belo Monte, por exemplo, a construção dela foi um tipo de usina construída a fio d'água, que é diferente, né? A gente tem um grande potencial hidrelétrico nos rios da bacia amazônica como um todo, mas na verdade esse trecho de planície aqui a gente não tem como determinar que esse trecho aqui ele é específico e possui grande potencial hidrelétrico justamente por ele ser um rio de planície, essa parte aqui ser de planície, beleza? Então letra D também está errada. Letra E, o rio é do tipo efêmero, que apresenta queda do seu volume de água durante os períodos de maiores secas. Quem apresenta queda de volume de água não são os rios efêmeros, são os rios intermitentes. Os rios efêmeros são aqueles rios que surgem durante determinado período do ano, quando ocorre uma chuva muito grande, por exemplo, o rio se cria durante um período curto de tempo e depois ele já some, então a letra E também está errada, beleza? Questão de número 35. Observe o mapa a seguir. Então a gente tem um mapinha aí do território brasileiro. Localização do nosso território é importante, a gente precisa saber as características da localização do nosso território. E ele fala pra gente aí, ó, assinale a alternativa incorreta em relação à interpretação do mapa. Eu marquei aqui a 34, marquei, beleza. Só dúvida, isso eu tinha riscado ali da 34. Letra A, nessa nossa questão de número 35. Primeiro, pessoal, grifem sempre o que a alternativa está pedindo. Ela está pedindo o que? A alternativa correta? Ela está pedindo a alternativa incorreta? Isso é importante, porque às vezes, quando a gente está na resolução da prova e o desespero é tão grande, às vezes o nervosismo é tão grande, por isso que eu falo para vocês, ah, professor, pô, eu estou fazendo simulado, eu vou chegar lá na prova e vou chegar nervoso ainda? Vai! É natural, beleza? Por quê? Porque é uma coisa, é um momento muito importante da vida de vocês. Então o nervoso ali, o nervosismo, ele é inevitável, ele vai acontecer. Mas o nervosismo, ele pode ser
controlado. E por isso que eu falo para vocês que o simulado é importante, porque a gente consegue treinar aí esse atributo, esse nervosismo, chegar na hora da prova e aprender a controlar essa emoção, beleza? Então, leia a alternativa e veja o que o enunciado está pedindo. Nesse caso aqui, incorreta. Então, letra A. O Brasil possui terra nos hemisférios boreal e austral. Ora, quando a gente fala de boreal, a gente está falando do hemisfério norte, austral a gente está fazendo referência ao hemisfério sul. A gente sabe que o Brasil ele é cortado pela linha do Equador, então ele tem sim parte no hemisfério norte e parte no hemisfério sul. Então a letra A está correta. Letra B, o ponto A localiza-se totalmente no hemisfério ocidental. Lembrem-se, eu falo isso para vocês, se a gente tem hemisfério norte e hemisfério sul, e o que vai determinar o que é norte e sul vai ser a linha do Equador, o que vai determinar o que é leste e oeste, ou oriental, que é em referência ao leste, e ocidental, que é em referência ao oeste, vai ser a nossa linha meridiano de Greenwich. E quando a gente olha o nosso território brasileiro, a gente vê que todo o território brasileiro está localizado a oeste, ou seja, a ocidental do hemisfério de Greenwich. Então, realmente, o ponto A está localizado, sim, né, totalmente no hemisfério ocidental, valeu? Então, B também está correta. Letra C. O Brasil é cortado pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio, né? Pelo Equador aqui, quando o texto fala, o enunciado fala, tá falando da linha do Equador, não tá falando em relação ao país. Então, isso só pra gente ter uma ideia aí, valeu? É lógico, né? Mas às vezes a gente fala assim, professor, pô, tá errado isso daí, né? Não tá, aluno. Chegar na prova dessa, né? Errar essa questão aqui, não tem como a gente pedir recurso em relação a ela. Então tá certo, o Brasil realmente é cortado pelo Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Letra D, o ponto A possui 10 de latitude oeste e 45 de longitude sul. Galera, olha só como são os detalhes que fazem a gente errar a questão, galera. Olha só, 10 de latitude oeste. Quando você olha no mapa ali, se você olhar rápido, você fala assim, caraca, professor, realmente, ó, tá localizado em 10 e 45, né? Tá certinho então? Não tá certinho. Por quê? Porque a latitude, pessoal, é norte e sul. Ela é localizada, ela é baseada em relação à linha do Equador. Então ela que é a nossa latitude. A latitude é norte e sul. O que vai ser leste e oeste é a nossa longitude. Então, na verdade, aqui deveria ser diferente. Deveria ser 45 de latitude, né, sul, e 10 de longitude oeste. Aí sim, né? Na verdade não, 45 de longitude oeste, olhando aqui, né? E 10 de latitude sul. Até eu me enrolei aqui na hora de olhar aqui, né? Tive que voltar aqui no gráfico, no mapa para olhar. Mas é isso daí, 45 então de longitude oeste e 10 de latitude sul. Isso pra gente ver como um detalhe faz toda a questão. Então a letra D nessa questão de número 35 é a nossa alternativa incorreta. A letra E tá certinha também, a maior parte do território brasileiro está localizado em climas quentes, só abaixo dali nosso Trópico de Capricórnio, que a gente tem um clima subtropical, beleza? Então, está certinho. A questão de número 36, desmatamento na floresta amazônica aumenta mais de 400%. Levantamento feito por uma ONG do Pará mostra que no primeiro semestre de 2014 foram destruídos 2.898 km² da floresta amazônica. Em junho, sumiram mais de 800 km² de verde. No período de chuvas na Amazônia, fica mais difícil monitorar o desmatamento. Mesmo com o céu encoberto por muitas nuvens, os satélites revelaram que em novembro de 2014, a destruição da floresta aumentou 427% em relação a novembro de 2013, beleza? Aí fala pra gente, ó, sobre as consequências do aumento do desmatamento na Amazônia. Analise as afirmações a seguir. Então ele quer saber pra gente aqui, nessas alternativas, o que é verdadeiro e o que é falso, beleza? Ele quer saber aqui pra gente aqui o que está correto e o que está incorreto. Sempre falo para vocês, questões desse tipo, marque na prova, bote verdadeiro, falso do lado de cada uma das questões, porque isso vai ser importante na hora da correria e do desespero lá, para você marcar a alternativa correta. Então vamos lá. Primeira, a retirada da floresta repercute na dinâmica atmosférica, uma vez que diminui a umidade da massa equatorial continental. MEC.
responsável pelo verão úmido na maior parte do país. Tá certa essa daqui? Tá certa. A gente sabe que a gente tem massas de ar correndo sobre o nosso território brasileiro e a gente tem uma massa que é exceção dentro do nosso território, que é a massa equatorial continental. Eu falo que ela é exceção por quê? Porque a massa equatorial, as massas, né, formadas, né, na linha do Equador, certo? As massas equatoriais são massas quentes, mas quando elas são formadas em cima de continente, elas deveriam ser massas secas, né? A massa, por exemplo, a nossa outra, né, a nossa MTC, massa tropical continental, ela é quente por ser tropical e é seca por ser continental, mas a nossa MEC, ela é uma massa continental, só que ela é uma massa úmida, justamente por causa da quantidade de água presente na nossa região amazônica. A gente tem tantos rios, né? A maior bacia hidrográfica está na Amazônia e a gente também tem aquela quantidade toda de floresta. E a gente sabe que a umidade que é levada para a atmosfera, ela é influenciada pelo processo de evapotranspiração. É evaporação da água dos rios e transpiração desses vegetais. Então, se a gente automaticamente aumenta o desmatamento, a gente está influenciando nessa quantidade de umidade que é enviada para a massa equatorial continental. Então essa daí está correta, a primeira, verdadeiro do lado dessa. 2. As queimadas devolvem à atmosfera o gás estufa, né, CO2, que ao longo do tempo é capturado pela floresta por meio da fotossíntese, tá certo? A gente tem aí a floresta também como um captador desses gases, né? A gente vê que ela faz esse processo, através desse processo de fotossíntese, ela tira o gás carbônico do meio ambiente e envia oxigênio. Então, se a gente automaticamente aumenta as queimadas, a gente está devolvendo esse gás carbônico ou pelo menos evitando, né, fazendo com que diminua a quantidade de árvores para reter esse gás carbônico. Então essa, né, que seria esse gás estufa, esse 2 aí também está correta. 3. O desmatamento facilita a infiltração da água do solo. Essa está errada, pessoal. Por mais que vocês pensem assim, caraca, professor, mas se eu tiro a vegetação, é o que eu falo para vocês, é o conceito. Se eu tiro a vegetação, automaticamente a água ela tem mais acesso ao solo, professor. Pô, se ela tem mais acesso ao solo, automaticamente vai aumentar a infiltração. Não, não vai aumentar a infiltração. Por quê? Porque se a água ela tem mais acesso ao solo, ela tende a encher, né, a aumentar a quantidade dela mais rápido e ela tende a correr pelo solo ao invés de infiltrar. Então, na verdade, ela causa sim a lavagem do solo, ela acelera a lixiviação, que é a lavagem do solo. Então, a gente precisa entender isso. Então, se eu tiro a vegetação, eu não facilito a infiltração. Ao contrário, eu dificulto a infiltração. A vegetação, ela facilita a infiltração por causa das raízes presentes no solo e também porque a água da chuva, ela acaba sendo, né, batendo na vegetação e caindo de forma mais lenta sobre a superfície, beleza? Então, isso para a gente entender. Então, a 3 está errada. Gabarito dessa número 36 nossa, então, é a nossa letra B. 1 e 2 estão corretas, então gabarito é a nossa letra B. Show de bola, galera! Terminamos a resolução desse nosso simulado. Espero que você tenha gabaritado essas questões de geografia. Manda aqui para mim, para baixo, quantas que você acertou. Pô, professor, acertei tantas em geografia. Tô mandando bem. Valeu? Vou ficar muito feliz em saber. Espero ter te ajudado. Vamos juntos. No próximo mês a gente vai estar junto aí com mais uma resolução de simulado. Clica aqui embaixo, inscreva-se se você não se inscreveu ainda, essa é a sua oportunidade. Tamo junto, misturado, não fica triste, eu vou, mas eu volto. Valeu, fui!